O quê? Olá galera, meu nome é Jorge Jimenez e hoje vamos falar sobre fungos simbiontes, onde vivem, como se reproduzem, a morfologia deles, mas afinal o que é simbiose? Simbiose é quando dois seres vivem de forma mutualista, onde os dois serão beneficiados. Fala galera, meu nome é Gabriel Barros e primeiramente aqui como exemplo de fungos simbiontes trouxemos os líquens. Eles são uma associação entre algas e fungos. Mas por que podemos considerar eles simbiontes? Simples, o fungo proporcionará a umidade e a proteção a fatores externos que a alga precisa, já a alga realizará a fotossíntese que proporcionará ao fungo os nutrientes que ele precisa e para ela também. Essa associação é tão bem sucedida que... Ai, peraí, ainda tô com tonteira desse... Peraí, vamos parar o tempo. Bem melhor assim que vira uma conversa. Tá bom. Esses tipos de associação são encontrados comumente crescendo em galhos de planta, rochas, em substratos comuns como esse. Essa associação é tão bem sucedida que eles podem viver em diversos ambientes, em diversas condições. Como, por exemplo, eles podem ser observados em lugares de baixa latitude no nível do mar, como em Restingas, onde atinge grandes temperaturas e possuem baixa umidade do ar, áreas desérticas. Fiquem chocados, mas até na beira de vulcões esses podem estar presentes. E caso estivessem sozinhos e separados, esses lugares não seriam alcançáveis. Mas também em altas latitudes, como em picos de montanha, onde pode atingir temperaturas abaixo de zero, ou até mesmo no Ártico. Algumas espécies são morfologicamente grandes e servem de alimento para renas. Já sobre a morfologia deles, podemos destacar variedades de formas, cores e tamanhos. Porém, entre as formas mais comuns, podemos destacar os crostosos, os folhosos e os arbustivos. Se pegarmos uma lupa, quando fértil veremos que bem de perto eles terão estruturas que parecem taças, que na verdade são os ascomas. Então, com essa informação, nós concluímos que os líquens pertencem a um dos filos que estão dentro de Dicaea, que se chama ascomicota. Ou seja, galera, ali nessas estruturas que serão feitas os ascósporos, de forma sexuada. Porém, isso a Tati já explicou. Mas onde entra um tipo de reprodução que é comum nesses carinhas, que é através de sorédios. Porém, antes de falar disso, é importante destacar a organização estratificada interna deles. Nessa imagem feita a partir de microscópio óptico, temos a seguinte organização. Primeiramente, o córtex superior, que está organizado em pseudoparênquima, ou seja, de forma condensada. Logo abaixo estão as algas, que são essas bolinhas. Essa é a parte fotossintetizante dos líquens. Logo depois, temos a medula, organizada de forma de prosênquima, ou seja, uma forma frouxa. E essas linhas representadas na imagem são as famosas hifas que discutimos em aula. Logo abaixo, temos o córtex inferior, que é igualmente ao superior, organizado de forma de pseudoparênquima. Mas então, voltando, o que é sorédio afinal? Nada mais é que uma forma vegetativa de se reproduzir assexuadamente, onde um entrelaçado de hifas engloba uma colônia de algas, cianobactérias ou alga verde, que são dispersadas à medida que cai no substrato adequado, vai dar origem a um líquen novinho em folha. Mas então, todos os líquens são ascomicotas? Na verdade, não. Pelo menos 2% pertencem aos basidiomicotas. Mas então, antes de terminarmos de falar sobre os líquens, tem uma coisa muito importante sobre eles. Eles são ótimos bioindicadores, porque eles são sensíveis à poluição do ar. Então, onde falta essa associação, provavelmente acontece a poluição atmosférica. Outra associação popular é entre fungos mais plantas, mais especificamente a raiz das plantas, que são as micorrizas. Mas por que elas se beneficiam com isso? O fungo, assim como nas algas, recebe a nutrição derivada da produção fotossintética, ou seja, a planta vai fazer a fotossíntese para nutrir o fungo. Já o fungo vai ajudar na proteção contra patógenos da planta. Outra associação é devido à ampliação de suas raízes, com a captação de nutrientes, principalmente a do fósforo, que servirá como reserva de energia. E elas são divididas em dois tipos, as endomicorrizas e as ectomicorrizas. As endomicorrizas, as hifas penetram nas células da raiz da planta, onde formam estruturas altamente ramificadas chamadas de arbusco. Eles ficam cercando as células para facilitar as trocas de metabólitos e nutrientes entre eles. As vesículas são estruturas que os fungos usam para depositar os nutrientes. É mais uma estrutura de reserva.
Já as ectomicorrizas circundam as células da raiz, porém não penetram na célula. Esse tipo de associação é mais comum em regiões temperadas e em regiões normalmente mais frias. Essa associação aparentemente torna as árvores mais resistentes a condições hostis, de frio e seca, que ocorrem nos limites de crescimento das árvores. Essas ectomicorrizas possuem uma estruturação chamada de rede de Harting, que funciona como interface entre o fungo e a planta, onde ocorrem as trocas necessárias entre eles. Vale destacar que as ectomicorrizas não ocorrem apenas em regiões temperadas, mas também nas tropicais. Bem, nessa imagem podemos observar plantas que estavam no solo com presença de micorriza, na direita, já na esquerda, com a ausência de micorrizas. Já nessa imagem, temos uma noção real do que faz a diferença da micorriza no solo, sendo da esquerda muito mais alongada, capturando muito mais nutrientes, e a direita, muito menos. As endomicorrizas, que geralmente pertencem aos glomerulomicetes, irão produzir-se de forma assexuada, através de esporulação. Mas nem todos serão pertencentes a esse grupo, já que as ectomicorrizas irão normalmente pertencer aos grupos de Ascomicota e Basidiomicota. O que fará com que se reproduzam de forma sexuada ou assexuada dependendo da espécie. Para a Ascomicota, de forma sexuada formam ascósporos, ou de forma assexuada que formarão conidiósporos. Já para a Basidiomicota, somente forma sexuada, formando basidiósporo. Então, finalizando essa parte de micorrizas, para terminar esse trabalho vamos fazer uma coisa. Um top 4 de curiosidades sobre fungos simbiontes. As trufas são um exemplo de ectomicorrizas e fazem parte da alimentação humana. São extremamente caras. Os líquens são tão multifuncionais que podem ser usados na produção de atividades antibióticas e antitumorais. Ademais, podem ser usados também para a produção de corantes e compostos de perfume. Diferentemente de ascomicotas independentes, ou seja, sem estar em uma associação, os ascomas de líquen serão duradouros, produzindo esporos lentamente durante anos. As micorrizas podem ser comercializadas, sendo usadas para o enriquecimento do solo, além de ser benéfico para as plantas, não será agressivo ecologicamente, já que é um processo que ocorre de forma natural. É isso, galera. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Um beijo, Tati. Obrigado por todos os ensinamentos e é isso. Tomara que tenha ficado 6 e vocês gostem muito. Boa noite, um ótimo boa noite a todos. Solta os créditos. Oh, oh, oh.